Oi, aqui é a Luísa e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha história, o meu processo parando de comer animais, virando vegetariana, desde o dia que eu parei até hoje, que fazem mais ou menos uns 5 anos. Então, se você conhece alguém que tá nesse processo, nessa transição, querendo parar de comer, ou numa transição entre o vegetarianismo e o veganismo, compartilha com ela esse vídeo, quem sabe não inspire, quem sabe a gente não consiga propagar mais ainda a palavra do vegetarianismo por aí. E antes, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque isso me ajuda bastante, isso faz com que o canal cresça e eu com certeza produzo todos os conteúdos aqui com muito carinho, assim você me ajuda bastante. Então, o ano era 2013, eu ainda estava no ensino médio, eu estava no segundo ano do ensino médio. E lá eu tinha dois amigos que tinham parado de comer carne. Eles ainda comiam peixe, mas todos os outros tipos de animais eles tinham parado de comer. E perto de mim eu nunca tive ninguém que se intitulava vegetariano e que parou de comer animais por algum motivo. Então eu nunca tive contato com esse tipo de realidade. Eu sempre tive um amor enorme pelos animais, eu sempre tive uma ligação com eles. E eu frequentemente pensava em parar de comer e tal, mas eu tinha aqueles pensamentos bem egoístas, assim, de ai, eu gosto tanto de presunto, ai, eu vou parar de comer presunto, ai, hoje não, outro dia eu paro. Então era sempre assim, era sempre outro dia, e esse outro dia nunca chegava. E aí eu me aproximei desses meus amigos e a gente começou a conversar, então eu já fui o tipo de pessoa que virou pra uma pessoa que não come carne e perguntou o que ela comia, qual era o estilo de vida dela, o que ela sentia que mudou, se ela achava que valia a pena e tudo mais. E aí a gente foi conversando, e essa ideia foi se concretizando na minha cabeça, e eu fui pensando mais sobre isso. E aí chegou um belo dia que eu simplesmente virei e falei que eu pararia de comer carne. E foi da noite pro dia, assim, realmente. Em um dia eu decidi que eu ia parar de comer, e no outro dia eu parei de comer completamente. Então, pra mim foi uma coisa bem fácil, porque eu realmente era bem viciada em fast food. Qualquer outro tipo de carne pra mim não fazia nenhuma diferença, eu não comia. Enfim, não fazia diferença pra mim, não fazia falta, mas o que fazia mais falta, de fato, era fast food. No comecinho, assim, eu sofri um pouquinho por conta desse meu vício em fast food, mas depois passou. Foi uma coisa bem fácil pra mim, pelo fato de eu ter pesquisado mais e ter entrado de cabeça, assim, nesse mundo e ter visto que simplesmente não é só sobre os animais, sabe? É uma coisa muito maior do que isso. Então, essa foi a minha história, sem nenhum tipo de reviravolta e tal. Eu não vi nenhum documentário muito chocante, até porque se eu ver esses documentários chocantes, assim, eu acho que vai causar um dano psicológico em mim muito grande, porque eu realmente sofro muito. Então, eu não vi nada disso, foi só um estalo que deu de uma decisão que eu deveria ter tomado há muito tempo. Foi em 2013 e de 2013 até aqui eu nunca mais comi carne e eu não como carne nem se me paguem. Foi diferente com o peixe, porque foi só depois de um ano que eu parei de comer peixe. Então, em outubro de 2013 foi mais ou menos que eu parei de comer. E aí até outubro de 2014 eu ainda comia peixe e foi aí que eu parei aos poucos. E aí a gente vai pra outra pergunta que geralmente fazem, foi fácil, foi difícil, é penoso? Pra mim foi uma coisa extremamente fácil, porque, como eu falei antes, eu entrei de cabeça, eu mergulhei nesse mundo de informação e tal, eu pesquisei muito, eu fui atrás de muita coisa que me enriqueceu de formas que eu nunca poderia imaginar. Então eu posso dizer que o vegetarianismo, ele mudou a minha forma de ver a vida, mudou a forma de como eu encaro o mundo e me reconectou com quem eu sempre fui e que tava ali adormecidinho dentro de mim. E enfim, foi fácil pra mim, justamente pelo fato de eu não ser muito próxima, não gostar tanto, ter mais essa vontade de fast food, então foi bem fácil. O que não foi fácil, na verdade, o que eu sempre falo pra quem me pergunta, e eu acredito que seja para todas as pessoas que começam e que tomam essa decisão, é a parte social. A parte social é a pior, é a mais difícil, é a que você vai encontrar mais obstáculos e você tem que saber
lidar com isso e você tem que saber driblar isso pra você continuar no seu caminho, porque com certeza essa foi uma decisão muito certa que você tomou e algumas pessoas simplesmente não conseguem entender isso. Então pra mim a parte social foi bem difícil, então na minha casa só eu era vegetariana, não comia carne, eu ainda comia laticínios, e aí por uns bons 4 anos eu fui a única, depois a minha irmã virou também, se tornou, mas no começo era bem difícil das pessoas que viviam comigo, conviviam, aceitar, principalmente a família. Você tem que se munir de bastante informação, você tem que se munir de muita calma, paciência, pra passar por esse começo de uma forma respeitosa e de uma forma que você não vá desistir no meio do caminho. Então esse foi o meu maior desafio. E eu também não vou falar pra vocês que todos os dias eu comi muito bem, até hoje isso acontece, porque vão ter dias que você vai em lugares que as pessoas simplesmente não estão preparadas pra receber uma pessoa que simplesmente não come carne. Então já teve muitas situações em que eu cheguei na casa de uma pessoa e tal, ela não sabia, então tinha um animal ali pra comer e arroz e salada, então você vai comer o arroz e salada, porque a pessoa simplesmente não tá preparada, não consegue imaginar que existem cenários fora daqueles que ela vive. E eu nem culpo ninguém por conta disso, as pessoas têm vivências diferentes e foi isso que eu fui aprendendo com o vegetarianismo. No começo era bem difícil de aceitar, mas depois de um tempo você vai percebendo que as coisas, elas vão no seu processo e depois tudo fica um pouco mais fácil. Então eu não vou falar que todos os dias foram fáceis, tiveram dias que eu fui pra algum lugar e não tinha o que comer, então eu tive que, sei lá, comer arroz com alface, tive que me virar. Então, querendo ou não, se tornando vegetariano, se tornando vegano, você vai abrir mão de muitas coisas, mas eu tenho certeza, e eu quero que todo mundo que esteja assistindo tenha certeza que essa é uma luta que vale a pena entrar, é uma luta que vale a pena ser lutada. Bom, então o meu processo foi aquilo que eu falei antes. Primeiro eu tirei animais, tipo carne vermelha, frango e tal. Depois de um ano eu fui tirar o peixe, até pelo fato do social que eu falei pra vocês antes, que é mais difícil. Foi o jeito que eu encontrei das pessoas não me descredibilizarem e falarem que eu ia morrer e me encherem a paciência porque eu ia ficar doente e dali uma semana eu ia morrer e não sei o que, porque isso acontece. Vocês sabem que do dia pra noite, quando você vira vegetariano, as pessoas se preocupam de uma maneira exacerbada com a sua saúde. Esse foi o meio que eu achei das pessoas verem que aquilo realmente estava sendo parte da minha vida. E aí, faz mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos que eu tirei, né, os laticínios e ovo da minha alimentação. E como que foi esse processo pra mim? Eu já fui a vegetariana que falou que nunca ia parar de comer queijo, porque isso pra mim era muito difícil. Eu já fui a vegetariana que não se imaginou sem queijo, sem laticínios e tudo mais, mas eu acredito que tudo seja um processo. E na vida a gente tem que sempre andar pra frente, não adianta a gente voltar pra trás ou estagnar. Então chega um momento que o vegetarianismo ali, quando você tá comendo queijo, ovo e derivados, fica muito confortável, fica muito tranquilo. E a gente sabe que as coisas não são assim. Foi bem natural, assim, na verdade, eu não me forcei a nada. Foi quando eu comecei a pesquisar mais, a entrar de cabeça também nessa pesquisa de laticínios, principalmente do leite e do ovo. E aí eu falei assim, não, realmente é uma decisão que eu tenho que tomar, já tô aqui há 4 anos desse jeito, as pessoas já meio que acostumaram, eu já sei como que é essa vida, então eu preciso ir pra frente com isso, eu preciso subir um degrauzinho. Eu tô nesse processo até hoje eu digo assim, de descoberta das coisas e tudo mais. Então eu comecei como? Eu comecei de um jeito diferente, assim, eu comecei tirando os produtos que eram testados em animais da minha vida. Tudo que eu podia fazer sozinha, não dependesse de ninguém ou ninguém julgando o meu prato, eu ia lá e fazia. Então eu comecei com os cosméticos que eu usava. Todas as maquiagens que eu tinha, eu fui aos poucos gradualmente mudando, porque tem um cunho sustentável também. Não adianta nada você decidir que você virou vegano do dia pra noite, jogar todas as suas maquiagens no lixo, porque cadê a sustentabilidade nisso? Não tem. Então eu fui aos poucos mudando as minhas maquiagens, as coisas que eu usava no meu cabelo, as coisas que eu usava na minha higiene diária, as coisas que eu usava de maquiagem, eu fui mudando aos poucos. Eu fui nesse processo e aí foi caminhando, aí eu fui falando para as pessoas ao meu redor que eu tava nessa transição, que eu tava mudando um estilo de vida para uma coisa que eu julgava ser melhor e que tava me fazendo bem. E aí eu fui tirando esse tipo de coisa,
tirando coisas testadas em animais da minha vida, e aí eu fui gradualmente passando pra minha alimentação. Era só sábado e domingo que eu comia coisas com laticínio, então eu comecei assim, foi um tempinho assim, e aí depois, no final de semana, eu também tirava. Eu senti muita dificuldade em tirar laticínios, porque a gente sabe que laticínios tem um componente ali que vicia. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês estudos desse tipo, falando que realmente vicia. Então foi um processo mais doloroso, assim, pra mim, vamos dizer. Eu sofri um pouco mais. Mas a gente tem que ir, entendeu? Não adianta ficar parado e estagnar. As coisas têm que andar pra frente, até porque o mundo não gira em torno da gente. Isso foi o que mais mudou a minha visão com o vegetarianismo. A gente existe aqui com outras pessoas, com outras criaturas que precisam também do mesmo cuidado que a gente. Então a minha existência ela não pode ferir a outra, a minha existência não pode diminuir a existência da outra, enfim. E hoje em dia como que eu tô? O que que eu faço, né? Hoje em dia eu não me considero vegana, eu me considero vegetariana estrita, porque simplesmente tem muitas coisas no meu dia a dia que não são veganos, então eu acredito que seja uma questão mais minha. Ainda faço faculdade e tudo mais, não consigo me sustentar sozinha, então, por exemplo, o sabonete, o amaciante que lava minha roupa não é vegano, ele é testado em animal. O detergente que eu lavo a minha louça, ele é testado em animal. Então são essas pequenas coisas que estão presentes no meu dia que me fazem refletir que eu não vivo uma vida 100% vegana, entendeu? Então tudo que é meu, tudo que eu gasto com o meu dinheiro, tudo que eu faço que tem relação só a mim, é tudo vegano. Eu tenho uma preocupação enorme com esse tipo de coisa, então desde roupa, calçado, até o que eu uso diariamente, a minha pasta de dente, enfim, eu não consumo nada de origem animal, mas eu não me considero porque tem esses pequenos pontos ainda que fazem parte do meu dia que não me fazem considerar esse rótulo na sua totalidade. Mas de qualquer jeito é apenas um rótulo, né? Então não fiquem tão presos a rótulos. Quando eu era ovo-lacto vegetariana, eu não usava couro, nunca foi uma coisa que eu usei muito. Eu procurava não usar lã e tudo mais. Então a gente pode ir adaptando as coisas à nossa realidade pra gente causar o menos de impacto possível e pra gente fazer o maior bem possível, o maior bem que a gente conseguir. Então, basicamente é isso. Hoje em dia eu levo essa vida. Eu luto, como todas as pessoas, pra conseguir viver a vida que eu quero, a vida que eu almejo, mas simplesmente as coisas não acontecem do dia pra noite. Então eu acho que é importante eu passar essa mensagem, passar essa minha vivência e passar o jeito que eu enxergo isso, pra que alguém, se estiver vendo isso, se sentir aflito com um determinado rótulo e tal, ver que as coisas elas não são tão unilaterais, sabe? Então existem uma gama de possibilidades. Você pode fazer muita coisa, você pode fazer tudo que você conseguir que tiver ao seu alcance sem se preocupar com um rótulo. Porém, como eu reiterei aqui bastante nesse vídeo, é importante a gente fazer, é importante a gente ir pra frente, é importante a gente não estagnar, porque muita coisa parte da gente mesmo. Não queira que uma decisão importante como não machucar animais, não compactuar com uma indústria que polui, que degrada, que tortura, vai partir de outra pessoa. Essa decisão de não compactuar com isso tem que partir de você, do seu interior, das suas pesquisas e do que você acha que é certo e do que você acha que é válido pra você e pras outras pessoas, porque a gente tem que ter consciência de que tem certas decisões que não afetam só a gente, afetam outras pessoas também, mas pelo bem. Às vezes pode não parecer, mas muitas decisões afetam outras pessoas e o mundo de uma forma muito positiva. Então é basicamente isso que eu queria trazer nesse vídeo, é a minha história com o vegetarianismo, o veganismo e tudo mais. Muitas pessoas me perguntam isso e eu queria trazer mesmo a minha vivência para as pessoas verem como que foi pra mim e como que tá sendo. Vamos tentar ir pra frente, vamos tentar sair desses mitos. Eu vejo muitas pessoas falando que eu tentei virar vegetariano, mas eu não consegui porque eu quase morri, porque me faltaram vitaminas e tudo mais. Cara, você tava fazendo alguma coisa errada, tenta se informar melhor. Infelizmente as coisas não vão cair do céu pro seu colo, assim, você vai ter que pesquisar,
vai ter que ver como que é esse estilo de vida, o que que as pessoas que vivem isso, elas comem. O meu paladar mudou muito depois que eu virei vegetariana, entendeu? Então, é seguir firme no propósito, pesquisar bastante e com firmeza e com certeza e saber com clareza por que que você tá tomando essa decisão, entendeu? Eu já devo ter falado várias coisas e eu não sei quanto tempo vai dar isso, mas eu agradeço do fundo do meu coração se você ficou até aqui. Deixa nos comentários como tá sendo a sua trajetória, como foi, quais são as suas dificuldades, e se você não é vegetariano ainda, por que que você não é vegetariano? Me conta aqui embaixo que a gente vai bater um papo. Eu gosto muito de fazer esse tipo de exercício. E enfim, então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.